Desde que os astrônomos maias começaram a observar o céu há séculos, a América Latina abriu-se para os grandes mistérios do universo. Desde quando os OVNIs estão sobrevoando os Andes? Já abduziram pessoas da América Latina? Existe algum tipo de evidência? Alguma prova? OVNIs sobre os Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que se estende por toda a América do Sul e que ainda esconde muitos segredos. Aos seus pés, grandes desertos, selvas e rios têm sido o cenário de aparições e contatos com OVNIs. Há fenômenos que foram registrados e documentados nesta parte do planeta desde o século XIX. No extremo austral do continente, no Chile, encontra-se o mais antigo documento escrito sobre objetos voadores não identificados. O caso foi registrado pelo jornal El Constituyente na cidade de Copiapó, no sábado, dia 14 de novembro de 1868. A notícia dizia que uma chuva de estrelas ou meteoros havia caído várias vezes naquela data. Pesquisadores de renome como o ufólogo francês Jacques Vallée consideram este caso como o primeiro registro fidedigno de uma onda de OVNIs, isto é, uma concentração de objetos voadores não identificados sobre o mesmo lugar em curto período de tempo. O número de ocorrências cresceu nos últimos anos, com o aumento da atividade de OVNIs não apenas em locais isolados, com poucas testemunhas, como também nos grandes centros. Outros casos foram mantidos em segredo até agora. Poderia indicar por onde eles entraram. Na região sul do Chile, recentemente, 2 geógrafos realizaram uma das aventuras mais ousadas da ufologia contemporânea. Saíram em busca de um OVNI que estaria enterrado no topo de uma montanha desde o início do século. É nesta direção. Chanco é uma aldeia rural situada ao sul de Santiago do Chile, onde em 1914 ocorreu um incidente revelado agora pela primeira vez. Juan Andaur foi protagonista desse episódio quando tinha apenas 14 anos. Hoje, com quase 100 anos de idade, Juan ainda se lembra com detalhes do incidente que presenciou, junto com seus pais e muitas outras testemunhas. A sua narração é muito lúcida. Naquele dia, minha mãe estava cuidando da casa e meu pai descarregava o trigo que tinha colhido. De repente, eu vi se aproximando uma coisa parecida com um remo, assim como umas vigas pequenas. Apareceu ali, indo do leste para o oeste, em formação diagonal, fazendo um barulho enorme. Todos nós ficamos assustados, sem saber o que fazer. Tinha pelo menos uns 2 metros de cada lado. E fazia um barulho assustador, como o barulho de um avião. Nós achamos que era o fim do mundo. Naquele ano, a Primeira Guerra Mundial havia começado. Os aviões que cortavam os céus em 1914 eram biplanos delicados, construídos com tela e madeira. Portanto, era impossível que o objeto avistado em Chanco pertencesse a alguma força aérea da época.
Foi visto de perto. Nesse dia teve um casamento aqui na escola e as pessoas todas saíram assustadas para ver o que estava acontecendo. Um aparelho que havia caído ali fazendo um barulho assustador. Suponha que, por se tratar de montanhas arenosas, e a maioria daquelas formações é arenosa, o aparelho enterrou-se a uma certa profundidade e ainda está ali. Reinaldo Borgel e Pedro Munhoz, geógrafos conceituados e professores universitários, iniciam a busca pelo OVNI de Chanco. Dois militares equipados com detectores de minas se juntam à expedição. Encontrei restos de arame, uma jarra, uma lata de bebida. Encontrei embalagens de batatas fritas, papel metálico, mas acima de tudo, arame. O detector dispara constantemente. Deve ser por causa dos minérios existentes aqui na superfície. Mas não podemos fazer nada. Se alguém estiver interessado em dar continuidade a isto, será necessário um outro tipo de detector. Vamos começar primeiro com este e depois vamos utilizar um sensor de profundidade que é usado para detectar metais enterrados em pontos mais profundos. Não há dúvida de que um OVNI enterrado é um tesouro, mas é preciso ter uma prova concreta. Muita gente quer provas concretas e nós, pesquisadores, temos de encontrá-las. Isto é como procurar um tesouro. Para mim, a verdade é o maior tesouro que existe, é o que eu penso. O que eu acho que foi aquilo? Não posso explicar o que poderia ter sido. Ninguém pensou nisso porque todos achavam que era apenas raios. Sim, raios. A queda do OVNI em Chanco poderá se tornar um caso tão importante quanto o episódio de Roswell. Em 1947, a Força Aérea dos Estados Unidos admitiu a queda de um OVNI no Novo México. Mas essa informação foi desmentida 24 horas depois. Mais de 50 anos de especulações e teorias sobre conspirações pairam sobre Roswell, cujo enigma continua sem solução. Até agora era considerado o relato mais antigo sobre a suposta queda de uma nave extraterrestre. Mas Chanco, o caso Roswell latino-americano, parece ser mais antigo e sua história só agora começa a ser revelada. Os registros de aparecimento de OVNIs com maior número de provas visuais até agora encontravam-se no hemisfério norte, nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, há pelo menos 3 décadas, os ufólogos e entusiastas vêm registrando com suas câmeras fotográficas e de vídeo inúmeros aparecimentos em países latino-americanos, como o México, Brasil e o Chile. As ondas de OVNIs no México são as mais documentadas em vídeo, como mostra essa montagem realizada pelo pesquisador alemão Michael Heismann. OVNIs filmados por mais de um observador e de diferentes pontos de vista, como este em 1991, fazem parte desta montagem. Este outro vídeo gravado no México mostra uma pequena nave que, numa altitude elevada, muda de curso, avançando e recuando à vontade. O Brasil é outro país latino-americano que apresenta relatos importantes sobre contatos com OVNIs. A revista brasileira UFO conta com mais de 100 colaboradores.
Ademar Gevaert, editor da revista, destaca a importância desses casos e mostra que, apesar da distância que separa os dois países, são muitas as coincidências entre os acontecimentos no Chile e no Brasil. Quando os registros das ocorrências ultrapassam o nível normal, primeiro deve-se determinar qual seria um número normal de aparições em Santiago. Suponhamos que seja de um caso por semana. Se acontecem 10 por semana, não é uma onda. Vamos supor que somos tripulantes de um disco voador. Esse disco voador foi construído, foi concebido de acordo com a tecnologia de algum planeta distante daqui. E nós fomos os escolhidos para estar ali. O que nos interessa é saber o que está acontecendo, por exemplo, no meio do deserto de Atacama, ou no meio do Pantanal, no meio da floresta amazônica, ou saber o que está acontecendo em um meio urbano, como Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Brasília. Interessa saber o que acontece nas grandes cidades. Em 1997, em São Paulo, este OVNI foi filmado numa noite de tempestade. Ele brilhou por vários minutos, o que levou os ufólogos a descartar a hipótese de que se tratava de um raio. Numa movimentada praia do litoral de São Paulo, em 1997, apareceu uma formação triangular de OVNIs sem que ninguém percebesse. Um cinegrafista amador gravou a cena por acaso e só percebeu os OVNIs ao assistir a gravação. Em fevereiro de 1997, uma onda de OVNIs começa a se manifestar sobre a zona central do Chile. Este objeto não identificado foi avistado sobre a cidade de Quilpué. Desapareceu depois de ter sido visto por dezenas de testemunhas. Ao sul da capital chilena, no balneário de Pucón, ocorreu outro caso interessante. O OVNI de Pucón apareceu durante um show acrobático dos Falcões, da Força Aérea do Chile. 2 vídeos gravados a partir de diferentes pontos de observação mostram um anel, que não tem a mesma consistência da fumaça que os aviões soltam durante as acrobacias. O geógrafo chileno Pedro Munhoz tentou elaborar um mapa da onda de OVNIs de fevereiro de 1997. Por exemplo, pode-se dizer que existe uma correlação positiva. Isto é, quanto maior a população, maior quantidade de aparições, pois existem mais testemunhas. Mas o resultado foi o contrário. E não posso demonstrar isso porque em alguns lugares de pequena população, como por exemplo em Cajón del Maipo, há uma grande concentração de fenômenos luminosos, noturnos, diurnos, etc. Um dos casos mais intrigantes para Pedro Munhoz é a frequente aparição de OVNIs sobre a usina hidrelétrica de Colbún, situada ao sul de Santiago. Ele tenta determinar se os OVNIs procuram por recursos naturais, campos magnéticos ou grandes concentrações de pessoas. Esta é a represa da usina hidrelétrica de Colbún. Nos arredores desta usina, os OVNIs aparecem periodicamente. Segundo os moradores, os OVNIs roubam energia dos cabos. Acho que seria interessante se as crianças contassem o que viram. Quem quer começar? Quem de vocês já viu um OVNI? Quando voam, trocam de cor. Tem cores lindas.
São umas coisas luminosas que se vê no céu. Você. Deixa uma fumaça para trás. Outro dia estava caminhando com a minha mãe e vimos uma coisa estranha no céu, que era colorida e trocava de cores e deixava uma nuvem atrás dele. Eu gritei perto da casa dele, vejam, é um OVNI. E todos saíram da casa e quase toda a família pôde ver. O que acontece com as televisões durante uma aparição? Amália? A imagem fica atrapalhada. Segundo as testemunhas, não se sabe, mas as crianças viram os OVNIs pousados sobre os cabos de alta tensão e causando interrupção de energia. As crianças, na sua inocência, disseram que os OVNIs estavam roubando energia elétrica. O que é uma suposição? Não sei. Será que um OVNI próximo a um poste de alta tensão estaria roubando energia? Querem provocar impacto? Querem ser vistos? Querem provocar a falta de energia para gerar um maior impacto? Impacto publicitário? Ou de fato estariam roubando alguma coisa? Não roubando, mas tirando energia ou se alimentando dos campos magnéticos gerados pelas torres de alta tensão? Não sei, são apenas hipóteses, e tão boas como qualquer outra. Tendo reunido todas as informações, o geógrafo Pedro Munhoz conseguiu traçar o caminho da onda de fevereiro de 1997. A rota descoberta por Munhoz forma um corredor que vai desde o Oceano Pacífico até a Cordilheira dos Andes, na direção do território argentino. O corredor inclui Colbún, onde está a usina hidrelétrica visitada constantemente por OVNIs, e Chanco, o mesmo local da queda do OVNI em 1914. Desde os anos 60 até hoje, potentes telescópios têm sido instalados no deserto do Atacama, no extremo norte do Chile, para aproveitar a excepcional visibilidade que existe sobre o deserto mais árido da Terra. Especialistas do mundo todo vêm até aqui com a esperança de obter imagens e respostas para os grandes enigmas do universo. Aqui, no observatório do Monte Tololo, que significa a beira do abismo, o astrônomo René Mendes revela que, sem querer, nossa civilização tem estado exposta há muito tempo à possibilidade de contato com seres extraterrestres. Desde a década de 20, a Terra vem emitindo ondas de rádio. Faz 70 anos que a Terra envia ondas de rádio ao espaço. Essas ondas de rádio têm viajado pelo espaço, levando informações diárias sobre os seres humanos. Essas ondas começaram a ser emitidas no início da era do rádio e têm se difundido, atingindo um raio de 70 anos-luz ao redor da Terra ou ao redor do Sol. Há 70 anos-luz, há uma grande quantidade de estrelas. E se existissem civilizações tecnologicamente avançadas, captando os sinais de rádio e capazes de decifrar estes sinais, provavelmente, neste momento, elas estariam ouvindo a primeira transmissão do rádio Marconi. Fim da guerra no Vietnã. Martin Luther King foi assassinado hoje. A bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. Uma consequência inesperada das transmissões de rádio que saem da Terra para o espaço ocorreu recentemente em Santiago do Chile. Em 17 de julho de 1997, uma das emissoras mais antigas da capital chilena, a Rádio Mineria, transmitia o programa noturno La Bailona,
onde um astrônomo e um sociólogo conversavam frequentemente sobre OVNIs. Podem ligar de qualquer parte do país. Se for chamada interurbana, disquem 2 e depois 2358202, porque Rodrigo Frenzalida vai conversar com vocês. Também estará na linha o nosso astrônomo Carlos Ibáñez. O astrônomo Carlos Ibáñez, um dos participantes habituais do programa La Bailona, naquela noite havia lido Astropoesia, um conjunto de poemas que ele mesmo escreveu e parte do livro chamado Luzes Certas. Estrella majestática de brillo plateado, blanca huésped del ave boreal. Tus alas emergen y sumergen en un ficticio límite. Estos ojos de sur dilatan sus pupilas en relencias vernales. En Neser Altair fuiste llamada FK 4745 friamente catalogada. Esse programa nós habíamos anunciado Uma ou duas semanas antes, anunciamos que o programa seria transmitido do terraço da rádio. Para explicar aos ouvintes os fenômenos celestes, poderíamos mostrar que há algumas estrelas brilhantes e alguns planetas visíveis. E pretendíamos começar lendo um poema. Não conseguimos fazer o programa como tínhamos planejado. Uns 4 ou 5 minutos depois, Carlos estava terminando seu poema, quando surgiu uma luz. Posso interromper, Tito? Quero que as pessoas observem, pois há um objeto muito estranho sobre a cordilheira. E tenho a impressão que é uma bola ou coisa parecida, mas há um objeto bastante estranho. Vejam, apareceu de novo. Aí está de novo. Tem uma cor vermelha intensa, bastante forte. Carlos, poderia descrevê-lo? O que você acha que é? Bem, é um objeto que está se movendo, não é? Sim, acaba de aparecer. E está piscando. Não é uma estrela. De repente, aparece uma luz muito brilhante ao sul, mais ou menos a sudeste, do lado do setor Locanha. E esta luz estava piscando. Eu comecei a filmar. Tenho mais ou menos meia hora de filme. Foi difícil filmar, porque as luzes se moviam. A câmera também é pequena e não tem um zoom potente. Então foi muito difícil filmar alguma coisa visível. Carlos, Rodrigo e eu estávamos com microfones individuais. Então o que mais se ouvia eram as nossas vozes, mas no fundo eu dizia: neste minuto está se movendo rapidamente para a esquerda. E no fundo, oh, vejam, diziam as 30 pessoas que estavam atrás. Eu dizia, naquela altura não existem estradas, tem água que às vezes pode ampliar a luz. Mas a coisa estava no ar e se movia. E aí começamos a receber ligações interessantes, como, por exemplo, do Corpo de Bombeiros. Alô, bom dia. Alô, com quem estamos falando? Alô, Martim, Marcelo Farias. Olá, Marcelo, onde você está? Com os bombeiros, na 17. Pode falar. Estava estudando e escutando vocês. Aí eu me levantei e também acabei me tornando testemunha desta aparição. Também está vendo? Não estou dizendo que seja um objeto voador, nem extraterrestres, não. Mas que era algo curioso e que tinha inteligência própria, não tenho dúvida. Depois de examinarem a fita de vídeo gravada em Santiago do Chile, em 17 de julho de 1997, e observando as luzes que saíam da imagem, os ufólogos chegaram à conclusão de que o OVNI visto diante da Cordilheira dos Andes liberava Foo Fighters. Foo Fighters são pequenas bolas de fogo, geralmente do tamanho de uma bola de futebol, que perseguiam os aviões de guerra dos dois lados durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, os pilotos dos caça-bombardeiros começaram a falar dos Foo Fighters, que poderíamos traduzir como caças de fogo, ou simplesmente os caça-fogo.
Meio século mais tarde, os Foo Fighters continuam sendo avistados em diferentes partes do mundo, inclusive próximos de aeronaves velozes como o supersônico Concorde. Durante uma filmagem em altitude elevada, foi gravada casualmente esta imagem de um OVNI do tipo Foo Fighter, que, segundo os pesquisadores, poderiam estar cumprindo tarefas de vigilância. Especialistas em defesa acreditam que algumas armas secretas dedicadas à espionagem podem ser confundidas com OVNIs. O jornalista e sociólogo chileno Raul Sor disse que essas naves espiãs são chamadas drones. Na realidade, os chamados drones são aparelhos voadores não tripulados. Existe uma grande variedade deles há várias décadas. A principal função dos drones é observar. Se um país ou uma força aérea quer vigiar o território de outro país, o mais sensato é enviar um desses aviões não tripulados e comandados por controle remoto para filmar e tirar fotos do que se deseja conhecer. São aviões pequenos que voam relativamente baixo e têm a vantagem de serem de difícil visualização. Mas muitas vezes esses drones, que são muito silenciosos, podem ser confundidos com um OVNI, porque as pessoas não sabem do que se trata. Este vídeo doméstico, gravado por um menor de idade na cidade brasileira de Capão Redondo, registra os movimentos de um objeto voador não identificado que parece estar sobrevoando o teto das casas. Ele parece seguir uma rota que muda à vontade, um comportamento que os ufólogos consideram próprio dos Foo Fighters. Conseguimos chegar! Perto da cidade de Santiago do Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, 3 jovens ufólogos chilenos realizam uma vigília junto ao rio Maipo. Eles pertencem ao Projeto Radar, uma iniciativa dos pesquisadores que buscam provas sobre OVNIs nas regiões do país consideradas zonas quentes, devido à frequência de aparições. Estamos preparando o equipamento para estarmos sempre atentos. Se avistarmos alguma coisa, gravaremos. Em apenas 10 segundos, 15 segundos ou 3 segundos, pode acontecer alguma coisa especial, fenomenal. E é por isso que estamos aqui. Após concluírem as investigações e análises com auxílio de computadores, os especialistas fazem uma seleção de vídeos como esta, que consideram uma prova real das atividades dos OVNIs na Cordilheira dos Andes. Este, por exemplo, foi filmado na cidade de Punta Arenas, no extremo sul do continente, outra região considerada como zona quente pelos ufólogos chilenos. Esta grande estrutura com luzes que se deslocava durante a noite sobre o teto das casas da cidade foi filmada por uma jovem chamada Paula Munhoz, durante uma reunião de amigos. Este OVNI foi visto sobre a gruta de Milodon, perto de Punta Arenas, no extremo sul do continente. Este objeto voador não identificado foi filmado em Angol, na região sul do Chile, depois de ter faltado energia elétrica em toda a cidade. Apúrate, mami, apúrate. Señales, dale señales. ¿Estás filmando tú? Sí. Este último vídeo foi gravado pelo ufólogo Mário Pizarro em pleno deserto do Atacama, durante uma vigília. E é uma das principais conquistas do Projeto Radar. Como un reflejo arriba de la luz que tengo. Enquanto continuarem aparecendo OVNIs sobre os Andes, estes caçadores terão muito trabalho procurando por provas que sempre são muito difíceis de obter.
A América Latina não registra apenas relatos sobre aparições e ondas de OVNIs, mas também denúncias sobre casos de abduções, isto é, de sequestros praticados por extraterrestres. A saga do Cabo Armando Valdés começou em 1977 e continua até hoje, adquirindo proporções de lenda. Estudado por ufólogos do mundo inteiro, seu caso é considerado um dos mais importantes de todo o planeta. Tanto que durante muitos anos circulou no Chile o boato de que Armando Valdés, após seu contato imediato com um OVNI, teria sido levado aos Estados Unidos para ser submetido a diversos tipos de exames nos laboratórios da NASA. Raul Salinas serviu o exército como voluntário e era um dos recrutas que estavam na patrulha chefiada pelo cabo Armando Valdés. Ele é Raul Salinas. Ele é Ivan Robles Rivero. É o que assina Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales, não me lembro. Humberto Rojas é outro membro da patrulha que, depois de muitas buscas, foi localizado e concordou em dar com exclusividade o seu relato dos fatos. 17 de maio de 77. Imagine. Veja, aconteceu em 25 de abril e saiu em 17 de maio. Era mais ou menos umas 3 da manhã. Rosales estava deitado no que chamávamos de telhado de madeira. Então ele grita: olhem, olhem o que vem vindo. E é claro que nós, ao ouvirmos como ele gritou, saímos, nós 3 saímos, nós 4 que estávamos dentro, e o cabo Valdés. E nós fomos indo assim, porque estávamos em uma parte descoberta da montanha. Fui assim caminhando, e mais atrás, os outros 2 homens que trocavam o turno disseram: o cabo, olhe. Então eu dei meia volta e olhei. Uma grande luz desceu do céu, saiu de trás da montanha. Nós estávamos de frente para a montanha. Saiu na noite e ficou na nossa frente. E foi para a montanha ali, na frente. E nesse momento surgiu uma grande neblina. Surgiu a neblina assim e se abriu. E deu para ver a nave. Eu digo que era grande, pois como explicar as crateras? Ficaram 2 crateras, uma de cada lado do centro. Então não era pequeno. Era uma nave grande, um objeto grande. O cabo disse: vamos parar aqui, ninguém se move. Se alguma coisa vai acontecer, se vão nos levar, que nos levem. Então o cabo Valdés, que era muito religioso, começou a rezar e pediu que todos rezassem. E ele dizia, na sua prece ele gritava: identifiquem-se, porque a luz pousou. E ele desapareceu. E todos gritaram: o cabo, o cabo. Procuramos e ele não estava. Chamamos e ele não apareceu. E começamos a perguntar pelo cabo Valdés. Viram o cabo? E a nave ali, bem ali. Quando de repente ouvimos uma voz que disse: rapazes. E nós corremos, e era o cabo Valdés, e fomos ao encontro dele. E fomos na direção dele. E vimos o que parecia um boneco que foi jogado de uma certa altura.
Ele caiu aos nossos pés. Parecia morto. E era o Cabo Valdez. Como ele era pequeno, eu pensei que fosse um deles. Pois quando eu o vi com a barba grande e tudo aquilo... Ah, e os olhos que estavam saltados. E fomos até ele para pegá-lo. E ao nos aproximarmos, vimos que ele tremia. Nós o agasalhamos e ele nos olhava com os olhos arregalados. Então ele começou a falar. Vocês não sabem quem somos e nem de onde viemos. E depois mudou a voz, dizendo: vocês não sabem de onde viemos e nem quem somos. Mas ele dizia e depois começava outra vez a chamar a mãe e depois dizia: me deixem, não me levem, não me levem. E começava a chorar. Seu relógio marcava dia 30, ou seja, nós começamos o serviço no dia 25 de abril. E o relógio marcava dia 30. Como seria possível Valdez avançar 5 dias no tempo? Por que a sua barba tinha crescido? Foi uma abdução? Conversando sobre casos desse tipo com o perito norte-americano David Jacobs, que investigou 700 relatórios sobre abduções. O tipo mais comum de abdução é aquele em que a pessoa é tirada de seu ambiente, levada para bordo de um OVNI, geralmente contra a sua vontade, e submetida a uma série de procedimentos físicos e mentais, visando a reprodução e que são administrados por seres de aparência estranha. Depois são devolvidos ao seu ambiente e logo esquecem o que ocorreu. Mas sabem que algo incomum aconteceu, pois podem ter perdido 3 ou 4 horas. Ufólogos italianos consideram o incidente de Valdez o caso de abdução com a distorção temporal mais importante da história. Com certo grau de segurança, podemos considerar o início dos fenômenos de abdução à época próxima à virada do século, em 1896. Eu acho que agora estamos entrando na etapa final. Acho que estamos chegando ao final deste programa. E acho que a meta é a produção de bebês híbridos. Creio que é por isso que estão aqui. Para a produção desses bebês. Todos os abduzidos sofrem um procedimento reprodutivo. Todos, sem exceção. Até onde sabemos. De fato, é por isso que são abduzidos, basicamente por esse motivo. Até hoje não foi possível confirmar se o Cabo Valdez foi submetido a algum tipo de experiência. Mas em outros casos, como os que Jacobs investigou, sempre houve indícios sobre algum tipo de manipulação física das vítimas. A pergunta é, por que querem fazer isso? E a resposta é, não sabemos. Não sabemos por quê. Não sabemos. Não entendemos esta parte. Sem dúvida, acho que será algo nocivo para a nossa sociedade. Mas quanto mais estudo este fenômeno, menos ele me agrada. Os membros da patrulha nunca mais tiveram notícias do Cabo Valdez. Ao longo dos anos, viram surgir o mito em torno de sua pessoa. Contaram várias histórias. Por exemplo, que a NASA tinha feito estudos com ele, que o exército tinha mandado fazer hipnose, que tinha ficado louco, que tinha se tornado um gênio em matemática. Muita coisa foi dita. Mas, na verdade, nós, ou pelo menos eu, nunca tive a oportunidade de verificar o que realmente aconteceu com ele. Valdez ainda é militar. Está servindo no setor veterinário do Exército e mora na cidade de Coyhaique, mais de 1000 quilômetros ao sul de Santiago do Chile. Até hoje o Exército proíbe de dar entrevistas. Mas Valdez espera dar baixa dentro de alguns anos e promete que vai finalmente contar a verdade a seu respeito em um livro. As belas e amplas paisagens da América Latina são propícias para a meditação e para a percepção de fenômenos paranormais.
Na região da Cordilheira dos Andes, há mais de 2 décadas, os ufólogos promovem o contato voluntário com seres extraterrestres. Em 1974, quando iniciou-se a experiência com contato, éramos um grupo de amigos, um grupo de adolescentes. Recebemos a primeira mensagem em 22 de janeiro de 64 e a primeira aparição que reforçou o contato em 7 de fevereiro desse mesmo ano. Desde o início de suas experiências com OVNIs em meados dos anos 70, o ufólogo peruano Sixto Paz tornou-se a pessoa contatada mais famosa da América Latina. Pouco antes de 22 de janeiro de 1974, Sixto Paz recebeu mensagens telepáticas de um ser que se chama Oxal, que, segundo ele, vive em Júpiter. Oxal inspirou-o a fundar o grupo Rama, Sol na Terra, que hoje tem membros em 35 países. A primeira experiência foi em julho de 74. Durante 15 dias, o grupo com 7 pessoas ficou na floresta. Foi no mês de julho que ocorreu o contato físico em que a nave desceu. Nós vimos a nave descer. Todos vocês, tiram os sapatos. Convidado por outros membros do Rama, Sixto Paz viajou até a região de Rio Cipreses, ao sul de Santiago do Chile. Para relaxamento, vamos respirar 3 vezes pelo nariz, lenta e profundamente. E vamos começar a visualizar uma luz de cor verde. O Rama é um grupo de pessoas que mantém contato com os irmãos mais velhos, que são as civilizações que nos visitam e que dão apoio a todo o trabalho que é feito na Terra atualmente. Em certo momento, o Rama me chamou e eu fui. Isto é, em março fomos a um acampamento em Quinteiro com Sixto Paz e lá aconteceram coisas incríveis. Fui convidado pelos grupos do Chile, grupos de contato originários do grupo Rama. O grupo de contato Rama nasceu aqui na América do Sul e, graças ao jornalista e escritor espanhol J.J. Benítez, espalhou-se por mais de 35 países. Ele constatou a veracidade do contato com seres extraterrestres através de uma mensagem psicografada, e foi ele quem se encarregou de divulgar a experiência para o mundo todo. Seres de olhos oblíquos, criaturas de aspecto nórdico, conferências interplanetárias em Ganimedes, uma das luas de Júpiter, viagens pelo tempo e o espaço através de uma porta ou passagem, fazem parte dos relatos de Sixto Paz e outros contatados, dos quais ainda duvidam os incrédulos. Em 26 de março de 1989, vários jornalistas latino-americanos e equipes de 2 canais de televisão de Miami foram até os bancos de areia de Chilca, a 60 quilômetros ao sul de Lima, para testemunhar um contato convocado por Sixto Paz. Eu acho que esta noite iremos ter um grande acontecimento e vamos aproveitar muito. Não aconteceu nada. Mas no dia seguinte, quando muitos iam embora, José Gray, do canal 23 de Miami, viu alguma coisa. A espera rendeu frutos. Nós vimos e um jornalista fotografou uma luz que surgia sobre as montanhas. E no dia seguinte, a imagem apareceu na primeira página de um jornal local. Eu vi quando chegou no topo da montanha e subiu. Este jornalista argentino também viu. Ela vinha e desaparecia, repetidas vezes. Nosso operador de câmera também filmou luzes de diversas cores com movimentos bruscos. Para Sixto Paz, isto é uma prova de que o contato foi feito. O contato é verdadeiro e a mensagem é real. Uma mensagem alternativa de esperança para este mundo. Nenhum grupo de contato do mundo inteiro havia convidado a imprensa. E nós já fizemos isso 7 vezes. Não para provar que o nosso contato é melhor, mas para demonstrar que os contatos não são apenas reais, mas que são contínuos.
E nossa mensagem é diferente das dos outros grupos de contato. Não quero fazer comparações, mas a nossa mensagem é positiva, é construtiva. Não se fala do fim do mundo, nem da evacuação a bordo de uma nave espacial, como aconteceu com a Arca de Noé, levando os animais da Terra. Não, fala do compromisso deste planeta, isto é, se não aprendermos a viver neste mundo, não poderemos viver em nenhum outro lugar. Enquanto os contatados buscam alcançar a harmonia interior e esperam por alguma mensagem telepática de outro planeta, os cientistas utilizam tecnologia de última geração, na tentativa de encontrar respostas para os mistérios que ainda existem no universo. Estas são as imagens mais recentes de uma galáxia distante, captadas pelos gigantescos telescópios modernos do Observatório da Montanha Paranal, no norte do Chile, os quais entraram em operação em 1998. O Chile ocupa hoje um lugar de destaque no mais ambicioso projeto de pesquisa sobre as origens do universo. O projeto MMA, Millimeter Array, utiliza-se de um radiotelescópio formado por 40 antenas de 8 metros de diâmetro cada. O sistema deverá entrar em operação no ano 2006 e permitirá conhecer a fundo o nosso sistema solar, estudar como nascem as estrelas, como se formaram as galáxias e como era o universo há 12 bilhões de anos. Assim, a região dos Andes, que há muito tempo vem sendo visitada por OVNIs, será transformada em uma plataforma de onde poderemos desvendar os últimos segredos do universo e saber o que os OVNIs estão procurando sobre os Andes. De los aviones parpadea, fue produciendo las paredes, como que aceleró más.